Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Helena e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom, gente, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre dicas de organização, que eu acho que é um conteúdo muito interessante trazer aqui pra vocês por dois motivos. O primeiro deles é eu me considero uma pessoa extremamente organizada, as pessoas à minha volta me consideram uma pessoa organizada e isso principalmente na área dos estudos, na área da escola, né? Eu sou uma pessoa organizada em todas as esferas, assim, da minha vida. Tento ao máximo ser uma pessoa organizada, que eu acho que isso é uma das bases principais pra vida. Mas Especificar. Ai, meu Deus. especificamente para a escola, eu sou uma pessoa ainda mais organizada. E eu acho que isso é sim um ponto que me torna uma aluna melhor do que muitas pessoas. Então, eu acho que nada mais justo do que compartilhar com vocês essas dicas que eu particularmente acredito que sejam essenciais, porque o meu intuito aqui é trazer dicas, trazer conteúdos que possam ajudar vocês a se tornarem alunos melhores do que vocês já são. E, enfim, tentar passar um pouco do que eu sei pra vocês e compartilhar dicas e experiências. Então, é isso, vamos lá começar com o vídeo. E eu trouxe nesse vídeo 3 dicas pra melhorar a sua organização e pra fazer com que você se torne um melhor aluno. Então, vamos lá. Bom, a primeira delas é a seguinte: cronogramas. Eu recentemente aprendi que cronogramas são uma coisa essencial na vida de todo mundo e que cronogramas ajudam muito. Tipo, muito. E eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas depois que eu comecei a colocar alguns tipos de cronograma em prática, eu comecei a perceber que, meu Deus, ajuda muito. E quando eu digo esse tipo de cronograma, eu posso te dizer algumas coisas sobre esses cronogramas. Então, por exemplo, na minha opinião, existem 3 tipos de cronograma que se podem ser feitos, que um deles especificamente é o melhor pra mim. Mas, enfim, você pode fazer um cronograma semanal, e isso significa um cronograma onde você vai colocar todas as suas atividades da semana, compromissos e todas essas coisas, para que você consiga se organizar em relação a tudo que você tem que fazer. Eu acho que esse cronograma pode ser muito semelhante a um outro que eu vou falar daqui a pouco, mas daqui a pouco também explico quais são as diferenças. Então, é isso. Mas, então, nesse cronograma você colocaria todos os seus compromissos, como se fosse uma agenda mesmo. Mas tudo isso em, por exemplo, uma folha sulfite, onde você conseguisse ter uma visão disso geral e olhando de uma vez só você já conseguisse identificar, aqui eu tenho isso, aqui eu tenho isso, e tornar isso uma coisa muito prática e visível pra você. Assim você vai tornar os seus compromissos, as suas metas da semana, qualquer coisa, muito mais palpável. E isso vai ficar muito mais fácil de ser colocado em prática mais pra frente. Ao longo da semana, no caso, né? E o mesmo tipo de cronograma pode ser aplicado mensalmente. E o que eu digo com isso é com coisas mais fixas. Então, por exemplo, eu tenho um cronograma aqui, que ele é um cronograma mensal, que eu gosto muito de usar ele para, por exemplo, marcar as minhas provas e os meus eventos mais importantes. Coisas que eu realmente não posso esquecer e que são mais a longo prazo e que eu possivelmente esqueceria se eu não anotasse no dia e tivesse um panorama geral daquilo que eu tenho que fazer naquele mês e quais são as minhas metas para esse mês. Então, para eu atingir todas essas coisas, esses objetivos, metas, compromissos, enfim, é muito mais fácil você ver o seu mês inteiro e falar, olha, aqui eu vou ter tempo livre, aqui eu não vou. E isso te ajuda a organizar, inclusive, o seu cronograma semanal, uma vez que você pode ver
putz, aqui eu tenho isso, isso e isso, então eu vou passar pra cá pra ficar mais fácil de olhar. Aí eu falo, nossa, mas aí eu acrescento uma coisa aqui. Aí eu falo, nossa, mas aqui eu tô vendo que eu não vou ter tempo livre. Aí você já arranja melhor o seu cronograma semanal pensando no seu cronograma mensal. Então, ter 2 tipos de cronograma, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, sei lá, isso pode te ajudar muito. Um ajuda você a montar o outro e você vai seguindo todos ao mesmo tempo. E então, é uma maneira bem prática de se organizar. Mas a última ideia de cronograma que eu tenho pra falar pra vocês são cronogramas de horários. E quando eu digo isso, eu não tô falando, faz um cronograma falando, tal hora eu tenho a minha aula de geografia. De tal hora eu tenho minha aula de ciência, sabe? Tipo, não isso que eu estou querendo dizer. Eu vou fazer um post, na verdade, a hora que vocês estão vendo esse vídeo, que é às 6 horas da tarde, daqui a algumas horinhas, às 8 horas da noite, vai sair um post sobre o cronograma, onde eu vou explicar melhor, vai ter uma foto do meu cronograma e tal, mas aqui eu vou explicar brevemente o que isso é. Por exemplo, você colocar os seus horários do dia todo e organizar. Desse horário até esse horário, eu quero estar fazendo isso. Isso torna muito mais palpável você criar uma rotina. Então, quando eu digo essa coisa de criar uma rotina, te ajuda também a preencher os seus objetivos do dia. Então, você olha e fala, nossa, aqui eu tenho isso, isso e isso. Aí agora eu olho, nossa, aí aqui eu tenho esse tempo para fazer isso. Então, eu preciso me organizar para fazer tudo isso que eu tenho que fazer hoje, nesse tempo. Então, isso é uma coisa que vai te ajudar muito. E aí, entrando nesse mesmo assunto, vem a minha segunda dica, que é você fazer to-do lists. Isso é incrível, eu juro, é incrível. E então, por exemplo, quando você for olhar no seu cronograma de horários, você vai olhar, olha, eu tenho esse tempo pra fazer isso. Vamos ver o que eu tenho pra fazer nesse tempo. Aí você fala, vou olhar aqui na minha to-do list. Você olha na sua to-do list e você vê, olha, eu tenho que fazer tudo isso nesse tempo. Então, tudo que eu tô falando nesse vídeo, basicamente, uma coisa complementa a outra, entendeu? Então, a minha ideia geral desse vídeo e a minha dica principal dele pra vocês é colocar todas essas ideias em prática, ou pelo menos algumas. Você não precisa colocar todos os cronogramas, pode colocar, por exemplo, só o de horários, só o de semana, enfim. Mas colocar isso uma coisa junto com a outra, e isso vai te ajudar a ser uma pessoa mais organizada. Você vai ter as suas coisas escritas como se fosse numa agenda, mas não é um caderninho assim que você vai folheando, é uma coisa muito mais palpável, porque você pode espalhar isso pelo seu quarto, pode deixar na frente da sua mesa. Tem gente que coloca bem em cima da mesa mesmo e coloca em cima aquele adesivo, não sei o nome daquilo, mas aquele adesivo transparente, sabe? Passa por cima e fica bem na mesa mesmo. Então, você pode colocar isso em qualquer lugar. Então, não é a sua agenda que você tem que pegar na sua mala, tirar, olhar, entendeu? Não é uma coisa assim. E é uma coisa que já tá pronta ali. Por exemplo, os cronogramas, eles já estão prontos. Você não precisa ficar escrevendo todos os dias. Então, é uma coisa muito mais rápida. Você olhou, fez, entendeu? Então, isso é uma coisa que ajuda muito. E a nossa terceira dica também entra nisso, que é o seguinte, Helena, não consigo lembrar das coisas que eu tenho que fazer. Meu problema não tá sendo colocar essas coisas em prática, o problema é que eu esqueço que eu tenho que fazer essas coisas. O que eu faço pra não esquecer? Aí, primeira vez que eu nunca imaginei na vida inteira que eu poderia dar conselhos de uma pessoa, que eu poderia dar conselhos para as pessoas não esquecerem. Sendo que eu sou a pessoa mais esquecida desse mundo inteiro. Já fui, hoje em dia sou muito menos. Às vezes pode uma coisa ou outra, né? Mas é aquela esquecidinha leve. Eu nunca esqueço as minhas tarefas. Gente, eu tô passada, que eu tô dando dica de pessoas pra elas não esquecerem e eu tô aqui. Ai, gente, tão orgulhosa de mim. Quanto eu evoluí, minha gente. Enfim, depois dessa belíssima reflexão, que eu posso falar pra vocês que me ajudou muito nesse meu processo de me tornar uma pessoa que se lembra mais dos seus compromissos. Gente, pode parecer bizarro? Pode. Tinha um quarto que se você entrava podia parecer de uma psicopata? Podia. Mas é o seguinte, eu espalhava post-it por aí. Eu espalhava post-it pelo quarto inteiro, gente. Eu espalhava assim, vou deixar um bem aqui na mesa, que aqui eu não vou esquecer. Ou eu deixava, em cima de algum pote de canetas meus, porque eu sabia que eu ia olhar, que eu ia pegar aquele pote pra fazer alguma coisa, e eu já olhava post-it, entendeu? Então, assim, espalhe post-its, espalhe mensagens, cartinhas, bilhetes, qualquer coisa. Mas coloque esses instrumentos que vão te fazer lembrar, essas mensagens, em lugares que você tem certeza que você vai olhar.
Então, por exemplo, isso que eu falei, eu tinha certeza que eu ia olhar o meu pote de canetas, que eu ia pegar uma caneta daquele pote. Então, eu sempre deixava a minha mensagem aqui. Então, olha, por exemplo, eu tinha esse pote de caneta aqui, por exemplo. Eu sabia que eu ia vir aqui e pegar uma caneta. Eu já tava ciente disso. Então, eu pegava e colocava um post-it bem aqui. Porque eu ia olhar e ia falar, nossa, peguei a caneta. Nossa, tem um post-it. Aí eu ia olhar o que estava escrito no post-it, entendeu? Então, use lugares que você sempre usa pra colocar essas mensagens e te fazer lembrar. Então, isso é uma coisa muito importante. Mas não é o que eu... isso envolve o que eu tô falando. Não é, por exemplo, você deixar um post-it, sei lá, dentro do seu armário, achando que você vai lembrar de olhar dentro do armário, entendeu? Não pode ser um lugar... O lugar onde você vai deixar essa mensagem não vai poder ser um lugar onde você vai ter que lembrar que você deixou a mensagem ali, para daí lembrar o que você tinha que fazer. Você tem que deixar em um lugar que mesmo que você esqueça que você tinha que olhar alguma coisa, você vai lembrar, você vai olhar aquela coisa. Porque tá ali escrito, num lugar que você sempre tá mexendo, entendeu? E então não pode ser em um lugar que você tem que lembrar que você tem que olhar, entendeu? Leva essa dica pra tua vida. E então essas são as dicas assim principais. E eu vou dar um exemplo de to-do list, que é essa daqui que eu tenho na minha mão, que era a minha to-do list de hoje. Eu ainda não marquei nada, mas eu fiz praticamente tudo que tá aqui. Vou marcar inclusive aqui com vocês, ó. Vamos ver. Eu fiz a minha lição de matemática, eu fiz a minha lição de português. Eu não fiz a legenda do meu post, porque ele vai sair... Hoje é segunda, né? O dia que eu estou gravando esse vídeo. É segunda-feira, mas como eu não me organizei 100% bem, hoje, na verdade, eu me organizei bem, mas o problema é que eu tive outros compromissos que eram mais importantes e mais prioridades pra mim, ao meu ver. Então, no caso, era ficar com a minha família, que veio pra minha cidade, e, enfim... E então essa era a minha prioridade, por isso não deu tempo de eu fazer o meu post. Mas é por isso que hoje que vocês estão vendo esse vídeo, ele vai sair. Então é isso, e o vídeo que eu precisei gravar, estou gravando aqui agora. Então esse aqui é o exemplo de to-do list. Você só escreve to-do list e vai anotando as coisas que você precisa fazer. Então... Enfim, gente, e isso pode ser uma coisa boa, pode parecer tipo to-do list, pode parecer um negócio muito, steady grammar. Mas, gente, o meu pai usa to-do list. Isso prova que todo mundo precisa de uma to-do list pra te organizar na vida, gente. Isso é a melhor coisa que existe na vida. Eu tenho uma escrita no meu vidro, só pra vocês terem noção. É a melhor coisa que o ser humano já inventou, eu juro. É muito incrível. Então, é isso, gente. O meu cronograma vocês vão ver no post que vai sair daqui a pouco, então já me... Ai, desceu um pelinho aqui. Mas já me acompanha então lá no meu Instagram. Sai, pelinho. Que é esse que tá aparecendo aqui na tela. Pra você já ficar ligado quando o post sair. E se você tá vendo esse vídeo depois das 8 horas, já corre pro Instagram e já vai curtir o post, ler a legenda e tudo mais. Porque as minhas legendas sempre tem alguma coisa escrita e conteúdos úteis. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve aqui no canal caso ainda não for inscrito. Deixa o seu like. E é isso. Beijos. E até o próximo vídeo.